E aí, pessoal, bom dia! Como é que tá a imagem? Tem melhorado? Conseguem me visualizar melhor agora? Olá, bom dia! Posso manter a câmera nessa posição? Ela tá melhor? Tá certo, então. O que seria de mim sem as informações aqui, né? Sem esse auxílio aí de vocês? Bom, vocês conseguem me ouvir bem? Imagem também tá legal? Podemos dar seguimento? Podemos iniciar a nossa live de hoje? Muito bem-vindo à nossa live. Vamos ter informações super importantes para restaurantes e ainda mais a gente vai ter uma super novidade, algo exclusivo nessa live. Precisam nos acompanhar. A gente vai disponibilizar um link com um material fantástico para vocês, um material que vai agregar muito no crescimento, no desenvolvimento também, na redução de desperdícios no seu restaurante. Que ótimo! Então vamos dar início à nossa live. O assunto que a gente vai falar hoje é um assunto bem importante. A gente vai tratar sobre uma questão de quais são os alimentos que a gente precisa ter um cuidado maior nos restaurantes, né? Quais são esses alimentos e de que forma a manipulação desses alimentos e os cuidados envolvidos, eles vão estar relacionados à questão de redução de desperdícios, melhoria dos processos e tudo mais. Bom, vamos lá. Os alimentos, então, na verdade, eles são aqueles alimentos perecíveis. O que são esses alimentos, na verdade? Os alimentos perecíveis, a gente ouve falar muito sobre eles, né? Normalmente a gente tem alimentos perecíveis e alimentos não perecíveis, então nessa classificação dos alimentos, né? Então os alimentos perecíveis, eles têm uma durabilidade, eles têm uma validade muito menor do que um alimento que não é perecível. Esses alimentos, eles têm uma validade de no máximo 10 dias, 12 dias, isso vai depender um pouco também da validade, né, desses alimentos, porque a gente tem uma validade muito menor nesses alimentos pelo fato deles ter um volume de água disponível muito maior, tá? O que é isso? Na live anterior dessa semana, nós já havíamos falado um pouquinho sobre isso. Quanto mais água disponível tem num alimento, mais rápido ele vai estragar. Então a gente tem que ter um cuidado, especialmente com os alimentos perecíveis, porque se a gente não tem uma boa logística, uma boa ordem de produção no nosso restaurante, a gente automaticamente vai ter desperdícios e, consequentemente, a gente vai sentir isso no nosso bolso, né? Então, o nosso objetivo nessas nossas lives é trazer alternativas para o empresário do ramo de restaurantes para que ele realmente consiga melhorar os seus processos internos e consiga, então, reduzir desperdícios e aumentar também a produtividade. E, consequentemente, trabalhando com essas questões, a gente vai estar atendendo as normas vigentes da legislação sanitária e também a gente vai estar trabalhando sem medo, né, de fiscalização sanitária. Quem não quer ter um negócio, seja ele do ramo de alimentos ou não, e que na verdade consiga, né, trabalhar de uma forma tranquila, que consiga ter melhores resultados também. Então esse é o objetivo dessas informações que a gente traz aqui para vocês, tá bom? Pessoal, como é que tá o áudio aí? Como é que tá a minha imagem? Tudo certo? Bom, pessoal, eu só vou fazer um ajuste aqui
na questão do carregador aqui, que eu acho que está dando uma falha. Então, para que a gente realmente não tenha problemas aqui de interromper o nosso vídeo, nossa live de hoje, tá? Só um minutinho, aguentem aí que a gente já vai ajustar aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Peço desculpa pelo ajuste aqui, mas se fez necessário, tá bom? Bom dia para quem está chegando. Vamos aos pouquinhos nos organizando. Vamos dando sequência para nossa live. Como é que tá o áudio? Tudo certo? A imagem também? Bom, para quem está chegando agora, hoje a gente está falando sobre os principais alimentos em que a gente tem que ter um cuidado mais significativo nos restaurantes. Então, são aqueles alimentos perecíveis que a gente precisa ter um cuidado muito maior. Como eu comentei, em função do volume de água disponível, eles estragam muito mais rápido, né? Bom, pessoal, então vamos lá. Nós estávamos falando desses alimentos. Então, para que vocês fiquem a par, quais que são esses alimentos? Esses alimentos, a gente tem especialmente carnes, que são extremamente importantes. A gente tem a parte de hortifrutis, que também é a questão de frutas e verduras. Nós temos os lácteos, que são extremamente perecíveis. E ainda a gente tem os ovos. Então, assim, são especialmente, né, a maior parte deles são produtos de origem animal, em que eles têm mais água disponível e a gente precisa ter um cuidado muito maior, né? É bem evidente que a validade que a gente tem de um produto que a gente tenha comprado, por exemplo, uma farinha, comparado com a carne, não tem, na verdade, nem comparação, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito maior com esses alimentos perecíveis. Quais então, na verdade, que seriam os cuidados especialmente que a gente tem que ter com a questão da carne em si, tá? Quando a gente fala em carne, engloba, na verdade, várias espécies, mas especialmente o que a gente tem que ter cuidado é a carne bovina, né? Que é a mais, tá entre as mais consumidas, também a carne de frango, né? E também tem a questão da carne suína, claro, e a questão de peixes. Então, assim, são as carnes que são mais utilizadas e a gente precisa realmente ter um cuidado muito maior com elas, tá? Pessoal, vocês conseguem me ouvir bem? Deixa eu só fazer um ajuste aqui, que eu acho que não tá muito boa a visualização. Bom, então vamos lá. Quais que são esses tipos de carnes e os cuidados que a gente precisa ter? Quando a gente fala em carnes, a gente precisa ter atenção que a gente tem carnes resfriadas e carnes congeladas. O estabelecimento, o restaurante que produz alimentos, ele pode tanto receber carne resfriada quanto carne congelada. Na verdade, o que vai diferenciar é a forma que a gente vai armazenar esse produto. A gente vai ter temperaturas de armazenamento diferente e também a questão de conservação, né, durante as etapas de preparo. Então é bem importante que a gente saiba. A gente pode receber tanto carne resfriada quanto carne congelada. Nessas etapas é importante que a gente tenha um cuidado muito grande na temperatura de recebimento, tá? Quando a gente recebe uma carne resfriada ou congelada, o importante é que a gente faça a medição dessa temperatura para que realmente esse produto que esteja sendo recebido, ele esteja dentro da temperatura adequada
E aí vocês vão me questionar, então, vão me perguntar qual é a temperatura adequada, né? Quando a gente fala em temperatura, né, adequada, varia muito, porque depende do tipo de produto, tá? Mas normalmente a carne resfriada, ela tem que ser recebida em torno de 7 graus. O que acontece? Como é que vocês vão saber se é 7, se é 8, enfim? O rótulo do produto, ou seja, é aquela etiqueta que vem dentro, né, da embalagem, enfim, ela vai dizer a temperatura do alimento. Então é muito importante também, outra questão que a gente tenha cuidado, é a gente comprar alimentos de fornecedores que estejam legalizados, que estejam dentro das normas, né? Então normalmente as empresas que trabalham com carnes são empresas que são regulamentadas pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, né? Diferente do serviço de alimentação, que nem no nosso caso o restaurante, ele é regulamentado pelas normas da Anvisa e é supervisionado pela vigilância sanitária. Então é muito importante que a gente compre carnes que tenha rótulo, que tenha um selo de inspeção, porque daqui a pouco, se a gente não tem esse cuidado, vamos comprar uma carne daqui a pouco que pode ser clandestina, enfim, de um abate que não tenha tido cuidados sanitários, a gente vai estar se comprometendo a segurança, a saúde do cliente e também a saúde do nosso estabelecimento, tá? Então, assim, são detalhes bem importantes. Então, assim, no momento que tu compra uma carne, seja ela resfriada ou congelada, o rótulo do alimento, o rótulo dessa carne vai te dizer a temperatura que tu precisa armazenar, como também a validade desse alimento, tá? Então aquilo ali que vai te seguir, vai te delegar, vai te determinar de que forma tu vai proceder dentro do teu estabelecimento. Eu tenho uma dica muito importante quando a gente fala em carne congelada, tá? Eu sei que muitos estabelecimentos às vezes compram a carne resfriada e depois fazem o processo de congelamento para, né, ter um aproveitamento maior, enfim. Mas quando a gente compra carne já congelada, a gente tem que ter um cuidado bem importante, que não é porque ela está congelada que ela está ok, né? A gente tem diferentes temperaturas de congelamento. Então, para vocês terem ideia, quando a gente compra uma carne congelada, que são cortes, por exemplo, uma picanha, um vazio, a gente tem que, normalmente, esse alimento vai estar a menos 12 graus, que é o que a legislação determina. Agora, carne moída congelada, ela é obrigatória ter uma temperatura mínima de menos 18, porque o que acontece? Por que ela tem que estar mais fria, mais gelada, vamos dizer, do que o outro corte? Vamos lá, é uma questão bem lógica se a gente for pensar. O produto ele é mais manipulado, né? Ele sofre mais um processo, ele passa pelo moedor, tem mais manipulação também dos próprios colaboradores. Então se faz muito importante que ela sofra um frio maior, vamos dizer, para que ela se conserve dentro daquele período determinado. Tá? Então, quando a gente compra carne congelada, também a gente precisa ter uma atenção sobre essa validade que vai estar determinada no rótulo do fornecedor, tá? A carne congelada também a gente consegue visualizar se ela teve alguma troca térmica. O que é isso, né? Daqui a pouco ela teve uma oscilação de temperatura. Vamos supor que o fornecedor, né, saiu lá do frigorífico, foi colocado num caminhão, esse caminhão circulou muito durante o dia, daqui a pouco teve um problema no sistema de frio e essa carne congelada, ela congelou, né, tava congelada e depois descongelou um pouquinho. Em função disso, o que acontece? Ela descongela um pouco e depois, se ela for submetida a mais frio normalmente, ela vai congelar, ela vai recongelar. E aí o que acontece quando a gente tem uma carne congelada que sofre trocas de temperatura? Acontece o seguinte, a gente tem a formação de cristais de gelo. Talvez alguém de vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. O que são esses cristais? Eles são
na verdade, a própria água que está ali presente no produto, que sofreu trocas de temperatura e que congela e muitas vezes descongela. O que acontece? Qual que é o risco que vocês acham que existe ao congelar e descongelar uma carne? Oi pessoal, conseguem me ouvir? Como é que tá a imagem? Vão me dando um feedback por aí? Qualquer coisa a gente vai ajustando para que fique melhor para vocês também conseguirem me compreender. Bom, como eu estava comentando, a gente... Que ótimo, obrigada Laís. Olha só, como eu estava comentando, quando uma carne ela congela e descongela, a gente tem essa formação dos cristais de gelo. E em função de ter aquela água disponível, acontece que vai ter condições favoráveis para esses micro-organismos temidos se desenvolverem. Tá? Então, assim, o problema da água é o desenvolvimento dos micro-organismos. Como eu já comentei na live anterior, que a gente fez no decorrer dessa semana, o micro-organismo, né, especialmente bactérias, no caso dos alimentos, eles precisam de condições para se desenvolver. E entre elas, uma das principais condições é a água, né? Claro, além do alimento, que também vai servir de alimento para eles, né? E a temperatura. Então, querendo ou não, as condições são muito semelhantes às nossas, né? A gente não tem água, a gente não consegue sobreviver, né? A gente precisa de alimento e a temperatura, a troca térmica para nós humanos também, ela também é importante, né? A gente acaba sofrendo também, a gente também é afetado pela troca térmica. E assim os micro-organismos também, tá? Então a questão de carnes é um dos alimentos que eu queria trazer aqui para vocês, que realmente é um ponto bastante crítico, tá? Porque normalmente a gente recebe carnes em volumes muito consideráveis, né, nos restaurantes, porque é um dos principais pratos, sempre vai estar envolvendo a carne, e aí a gente tem que focar nesses cuidados. Então, eu gostaria também de comentar que é muito importante que a gente tenha o cuidado com essa carne já processada, né? Vamos supor que a gente recebeu uma picanha e a gente quer fazer iscas, né? Ou cubinhos de picanha, mas que a gente vai deixar isso congelado para ir usando no decorrer da semana, na produção de um X, ou daqui a pouco às vezes até de algum outro lanche que possa envolver a produção, ou algum outro prato daqui a pouco que envolva esses cortes menores daqui a pouco num restaurante, tá? Quais os cuidados que a gente tem que ter? Quando a gente receber uma carne resfriada, a gente vai fazer o fracionamento dela, a gente vai submeter essa carne então ao congelamento, e aí que validade a gente vai dar para essa carne? A gente pode manter essa carne por até 30 dias, se a gente conseguir deixar esse alimento a temperatura de menos 18 graus. Então os freezers que existem, enfim, os sistemas de congelamento, eles normalmente dão... Opa, desculpa, eu acabei batendo aqui. Mas enfim, eles normalmente acabam dando essa condição de temperatura, e aí a gente consegue conservar esse alimento por um bom período de tempo. Então isso é muito importante, é interessante porque tu evita também desperdícios, né? E aí tu consegue já fazer uma ordem de produção para que tu vai conseguindo usar aquilo ali no decorrer dos dias. O produto congelado, ele tem vantagens e tem desvantagens, mas no caso da carne a gente consegue também otimizar muitos processos, otimizar muito a produção, porque muitas vezes a gente acaba tendo picos no estabelecimento, enfim, e aí a gente precisa ter algum produto disponível. Quando a gente fala em picos de produção, né, e aí a gente está com uma carne congelada, aí que bate o desespero, né? O que tu faz, né? Aí a gente entra numa questão importante, que é o descongelamento de carnes. É um assunto que eu já tenho falado algumas vezes e ele sempre volta muito forte, porque eu digo, e eu sei, né, pelos
pelas consultorias, pelos meus trabalhos nos estabelecimentos, que é um dos pontos mais críticos do estabelecimento, tá? Porque quando a gente entra nessa questão de descongelar, a gente tem uma briga muito grande, às vezes, com os restaurantes para conseguir fazer essa regularização, tá? Porque é uma coisa que afeta na rotina deles, mas é mais questão de organização. Pessoal, vocês conseguem me escutar? O áudio tá bom, a imagem também? Qualquer coisa vocês vão me passando aqui, tá? Como eu comentei com vocês, a gente vai estar disponibilizando um link aqui nos comentários, né? No final dessa live de hoje. Esse link também ele vai ficar disponível na bio do Instagram. Então o pessoal vai poder ter acesso para visualizar, para conseguir acompanhar esse documento que eu fiz de forma exclusiva para facilitar a rotina de vocês. E tudo que está determinado lá são processos que estão dentro das normas sanitárias e também que facilitem a organização de produção de vocês, né? E cabe destacar que o nosso objetivo aqui é trazer informações mais detalhadas e de fácil acesso para que vocês realmente consigam aplicar no restaurante, aplicar no estabelecimento de vocês. Dessa forma a gente otimiza muitos processos, a gente consegue trabalhar de forma mais tranquila e consequentemente não ter problemas com os órgãos que vão fiscalizar. Como eu estava comentando, a questão de carne, então descongelamento, por que eu falo em a gente se organizar para descongelar carnes, tá? O que acontece? A carne, quando está congelada, a gente tem, de acordo com o RDC 216 da Anvisa e com a portaria do Estado, no caso aqui do Rio Grande do Sul, que é a portaria 78 de 2009, o que elas determinam sobre descongelamento de carnes? A gente pode descongelar a carne de duas alternativas especialmente. Uma, que é por meio de tu tirar esse alimento do congelador e colocar ele no resfriamento. E a outra alternativa que a gente tem é a gente submeter ele ao micro-ondas. Então ali a gente consegue fazer um processo um pouco mais rápido de descongelamento. Muitos estabelecimentos têm uma dificuldade inicial dos restaurantes em se organizar com essa rotina, mas depois é uma coisa que fica fácil. Então assim, a gente sabe que daqui a pouco uma carne congelada, a gente fazendo uma refrigeração, um descongelamento em refrigeração, a gente vai levar em torno mais ou menos aí de, até dependendo de alguns equipamentos, 36 horas. Então a gente leva mais de um dia, dá para dizer que a gente leva um dia e meio pra gente descongelar carne no refrigerador. Então a gente pensa, poxa, isso aí é muito tempo, né? É algo difícil da gente aplicar, mas não é complicado, a gente consegue. Então assim, tu te organizar de acordo com a produção, com o volume mais aproximado que tu tens de saída, e aí então tu vai tirar essa carne que tá no teu congelador e colocar. Olá, tudo bem, Eco? Tudo certo? Então assim, a gente vai tirar essa carne do congelador e a gente vai baixar ela no refrigerador ou colocar daqui a pouco num equipamento exclusivo que muitas empresas também às vezes acabam adotando, né? Vários estabelecimentos que eu trabalho, enfim, a gente acabou determinando um refrigerador exclusivo para o descongelamento de carnes. Então isso aí é um método perfeito. Bom dia, seja muito bem-vindo à nossa live. Estamos falando agora de descongelamento de carnes. Então assim, alguns estabelecimentos a gente conseguiu organizar e colocar um refrigerador exclusivo para o descongelamento de carnes, o que é muito interessante, porque daí tu vai criando uma rotina e aquela carne vai descongelando em condições adequadas, tá? Ou então tu submete essa carne ao micro-ondas. Sempre lembrando, né, eu já tenho falado bastante sobre isso, de não descongelar a carne a temperatura ambiente, porque a gente está dando risco, né, a gente tem um risco e na verdade a gente está dando condições para os micro-organismos se desenvolverem, se multiplicarem naquela água disponível com residual de sangue e tudo mais que está ali presente. Então o descongelamento é uma etapa muito importante. Bom,
outro ponto também, nós estamos então falando sobre a questão dos alimentos, né, que a gente tem que ter um cuidado maior, né, de recebimento, de manipulação nos restaurantes. Falamos sobre carnes, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre frutas e verduras. É também um item bem importante, tá? Ocorre muitas perdas com a questão de frutas e verduras. Por quê? Elas têm uma validade bem pequena, né? A gente sabe disso e a gente não tem uma padronização. É diferente de um outro alimento, daqui a pouco, que nem até uma carne, que a gente tem já um padrão maior, outros alimentos, né, que tendem a não ter variação. Por exemplo, o ovo também, ele é um produto perecível de certa forma, mas ele tem um padrão de produto, né? É diferente daqui a pouco da fruta e da verdura, que a gente recebe produtos com maturação muito diferente, né? Então, muitas vezes a gente tem períodos, tem semanas que no restaurante a gente recebe uma fruta bem madura, uma verdura bem madura, né? Isso acontece muitas vezes, especialmente com o tomate, né? E às vezes a gente recebe essas frutas e verduras até que realmente estão num processo nem inicial ainda de maturação, tão verdes. E a gente tem essa diferença. Então, a minha sugestão para evitar desperdício na produção, evitar despesas desnecessárias, né, nos restaurantes, é muito importante que a gente compre mais frequente e em menos quantidade. No caso, especialmente de frutas e verduras, essa é a dica essencial. Conseguir um fornecedor, ou daqui a pouco tem ainda muitos restaurantes que não recebem todos os alimentos de fornecedores, né? É muito comum, às vezes, o próprio dono do restaurante ainda, ele vai lá no supermercado e faz as compras, né? Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar bem? Tudo certo por aí? Então, assim, o que eu ia comentar com vocês para a gente dar seguimento é essa questão que daqui a pouco a gente tem que comprar mais frequentemente, né, frutas e verduras, e também a gente conseguir esse fornecedor que daqui a pouco faça essa logística. E como eu comentei, é muito comum que nem todos os alimentos que chegam até um restaurante, eles vêm com um caminhão, com um fornecedor. Muitas vezes é o próprio dono do restaurante que vai ao supermercado ainda, por exemplo, e faz as compras. E tá tudo certo com isso, tá? Mas aí eu gostaria de entrar numa outra questão que é bem importante, que segue algumas dicas aqui para que vocês realmente consigam ter esse cuidado, tá? Quando o dono do estabelecimento ele compra os insumos, os ingredientes para o seu restaurante em um supermercado, é bem importante que a gente siga uma certa ordem de compra, né? O que seria isso? Vamos lá. Estamos hoje focando aqui em produtos perecíveis. Então a ideia é que a gente deixe esses produtos para o final das compras e, se possível, vocês levarem uma caixa térmica, uma caixa de isopor para condicionar esses alimentos, né? Às vezes o pessoal diz: Thaline, mas isso é loucura fazer, eu vou entrar no mercado com uma caixa térmica, o que vão ficar falando, enfim. Mas a minha dica é essa: vocês estão preocupados com o que os outros vão dizer? Ou vocês estão preocupados com a segurança do negócio, do restaurante de vocês? Estão preocupados com a segurança do cliente final? Eu acredito que sim. Então, a minha recomendação é levar, sim, uma caixa térmica ou uma caixa de isopor, tá certo? Bom, sobre isso ainda, o que eu queria focar? Então, assim, primeiro façam a compra dos produtos que não são perecíveis. Então, tu vai lá no supermercado comprar alimentos para o teu restaurante, compra primeiro a farinha, o arroz, coisas que não são perecíveis. E aí, mais para o final da compra, vocês vão lá, compram os produtos perecíveis e então vocês vão acondicionar eles nessas caixas térmicas, tá? Para que não tenha a variação de temperatura. O que tem que ficar bem claro aqui para vocês
que a preocupação que a gente sempre tem que ter em mente é um alimento, ele não pode ter variação de temperatura, seja o alimento que for, resfriado ou congelado, é carne, iogurtes, enfim, o que a gente tiver refrigerado ou congelado, ele não pode sofrer variação de temperatura. O ideal é que ele consiga toda a vida dele, até o momento do consumo, do preparo, manter uma faixa estável de temperatura. Isso sim é o ideal. Aqui a gente tem algumas dúvidas, eu vou responder depois, tá? Eu vou te dar um retorno sobre essa questão específica aí e a gente vai conversando. Para quem entrou recém, eu queria dizer que a gente vai disponibilizar um link no final dessa live de hoje, em que vocês vão poder acessar de forma gratuita e dispor de várias informações que vocês vão conseguir aplicar no restaurante de vocês, tá? Claro, eu falo exclusivamente para restaurante, mas demais serviços de alimentação, entre lanchonetes, padarias, tem várias dicas aqui que vocês conseguem seguir e também aplicar no estabelecimento de vocês, tá? Então tem várias dicas aí que eu vou dando e que vocês podem realmente aplicar no estabelecimento e conseguir ter melhores resultados. Tá certo, pessoal? Conseguem me ouvir? Tudo certo por aí? Bom, vamos então dar seguimento. Nós já falamos sobre carnes, né? Um alimento extremamente perecível. Nós falamos também sobre frutas e verduras, que a gente tem que focar então nessa questão de maturação, receber mais frequente no estabelecimento, ter todos esses cuidados aí. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, todos que estão chegando agora para nossa live. Vem com a gente aqui, vem agregar bastante conhecimento para aplicar no estabelecimento de vocês. Bom, outro produto que é extremamente perecível é a parte de lácteos, a parte dos laticínios, enfim. Eles são produtos que hoje no mercado, a maior parte deles já são o HT, né, que a gente fala, que são processos que elevam a temperatura daquele alimento durante o processo na indústria e a gente consegue deixar esse alimento estável e não precisa manter ele a temperatura de refrigeração, né, até o momento da abertura, tá? Então hoje realmente no mercado o que a gente mais tem são produtos embalados, né, em caixinhas também. Tem a Laís está perguntando sobre a maionese, a gente vai chegar logo mais lá também nessa conversa. A maionese também é um produto sim, né, de muito risco, de ter muito cuidado no preparo. Então, mas como eu vinha comentando para vocês, esses alimentos, né, que são processados a temperatura elevada nas indústrias, eles são conservados nessas caixinhas aqui, ó. Nessas caixinhas aqui, que são produtos UHT, né? Então, eles são alimentos que enquanto eles estão fechados, tá tudo certo com eles, tá? Mas aí entra uma questão bem importante e que é um dos pontos que a minha empresa tem notado nos estabelecimentos, que é um ponto principal de perdas que envolve a questão dos lácteos. Olá, pessoal! Olá! Acho que travou aí para vocês também. Retornou o vídeo, o áudio. Tudo normal? Vamos dar sequência? Tudo certo? Sim? Beleza, vamos lá. Obrigado pelo feedback aí. Como eu estava comentando com vocês, tem muitas perdas nos restaurantes e é voltada à parte de lácteos. Porque, como eu comentei com vocês, enquanto essa caixinha de creme de leite, ela tá fechada, tá tudo certo com ela. Ela tem uma validade bem estendida enquanto fechada. Mas depois que a gente abre esse produto, a validade dele reduz drasticamente. Então, assim, a gente tem que ficar atento ao volume de produção dos alimentos que a gente tem no nosso restaurante e o volume que a gente vai usar dos produtos. Então, é muito importante também que os estabelecimentos tenham um cardápio, tenham uma rotina de produção dos alimentos, porque a partir daí eles vão conseguir se organizar em volumes de compra e automaticamente vai se ter uma redução drástica de desperdícios
que podem estar ocorrendo. O que eu queria referenciar sobre esse produto é que depois de aberto ele vale poucos dias. Então, por exemplo, esse creme de leite, ele vale 3 dias depois de aberto e ele tem que estar conservado de 1 até 10 graus. Então, assim, no estabelecimento, no restaurante depois de aberto, eles têm só 3 dias para usar, tá? Então, aí a gente tem que se organizar com os volumes, como eu já comentei, porque daqui a pouco eu posso abrir vários que eu vou usar, né? Enfim, mas daqui a pouco eu vou ter 1 ou 2 que vai estar em uso e se eu não usar nesse período, ele vai estragar e aí a gente não pode consumir alimentos, então, que vão estar fora da validade e que vão poder comprometer a saúde do consumidor final. Então, assim, é muito comum em vistorias da vigilância sanitária encontrar produtos vencidos. É muito comum. Então, o que eles fazem nesse caso? Os alimentos, eles são imediatamente descartados e esses alimentos também acabam entrando no laudo deles, na notificação, que vai gerar com certeza um auto de infração para o estabelecimento. Vai estar descrito ali que os alimentos foram todos inutilizados, né, por serem um risco para a saúde pública, para a saúde do consumidor. Então é muito importante que se tenha esse cuidado, porque se tu tá com um alimento vencido, né, e que nem eu disse, ele é motivo sim de muitas fiscalizações e quase todas essas fiscalizações sanitárias a gente ouve falar que teve produto vencido, né, praticamente todas. Eu não tenho escutado até hoje ainda uma vistoria que não tenha identificado o produto vencido, seja num restaurante, seja no supermercado. Por quê? Abrem os produtos sem controle, né? Acabam abrindo esse produto sem controle e não fazem uma identificação. Quando a gente abriu esse produto, o que é importante e não é só importante como obrigatório? Nós temos que colocar uma etiqueta depois de aberto em que vai constar produto creme de leite, data da abertura, por exemplo, então, a gente vai contar 3 dias após a abertura. Então vamos supor que esse creme de leite a gente abriu no dia 10, a gente vai contar dia 11, dia 12 e dia 13. Então até dia 13 eu posso usar esse creme de leite. Depois ele está vencido, se eu não usei, eu tenho que descartar para não afetar a saúde do consumidor e não ser autuado numa possível fiscalização, tá? Essa informação, ela é obrigatória para todos os alimentos, tá? Todos os alimentos que a gente recebe no estabelecimento embalado e tem um rótulo, depois de aberto, a gente precisa fazer essa identificação no rótulo. Então, numa fiscalização sanitária, no teu restaurante, se tu não tiveres o rótulo de identificação após aberto, esse produto vai ser descartado também, tá? Então, assim, são vários detalhes e eles são todos determinados e obrigatórios pela legislação vigente. Pessoal, como é que tá o áudio? Conseguem me ouvir bem? Imagem também, tudo certo? Bom, falamos também sobre os lácteos, agora vamos focar um pouquinho na parte de ovos, tá? Então, ovos também é um ponto bem crítico. Tudo certo? Que bom, obrigado pelas informações. Bom, ovos, como eu comentei, é um ponto muito crítico, especialmente em restaurantes, porque se tem muitos preparos com ovos, muitas vezes desde a maionese, mousses também, algumas coisas também de produtos que são preparados para sobremesa também levam ovos, cremes, enfim, o próprio ovo também frito, né? Então tem várias possibilidades de uso dos ovos e aí a gente tem um risco muito grande em função da salmonela, que é uma bactéria, né, que causa DTA, que a gente fala que é uma doença transmitida por alimento, e ela é inativada, ela é eliminada quando a gente submete o alimento a um processo de cozimento, a um processo de fritura que seja superior ali a aproximadamente 70 graus para a gente ter uma segurança.
Então, se eu não submeter o ovo, que eu vou estar utilizando a essa temperatura, eu tenho chance dessa bactéria estar presente ali no ovo cru e causar um dano para... Oi pessoal, tudo bem? Voltou? Acho que travou nossa live, tá? Mas como eu estava falando sobre a questão de ovos, então a gente precisa submeter esse ovo a temperaturas, né, para que a gente consiga eliminar uma salmonela que possivelmente pode estar ali presente nesse ovo cru, tá? Beleza, então, obrigada. Quando a gente submete esse ovo à temperatura, a gente vai eliminar essa bactéria, mas não é o que acontece muitas vezes. Muitos estabelecimentos têm o costume de preparar maioneses e demais produtos, como eu comentei, com o ovo cru. E aí a gente tem uma grande chance de ter a salmonela ali presente e vai causar assim uma DTA nessa pessoa, né? A salmonela, ela causa diarreia, causa vômito, ela causa febre, uma série de complicações e que muitas vezes a pessoa ela precisa receber um atendimento médico, precisa receber um auxílio para conseguir se recuperar, também pode dar febre, enfim, são uma série de consequências indesejáveis e que esses sintomas eles aparecem muito rapidamente. Então assim, após o consumo, daqui a pouco de 4 a 6 horas, a pessoa já pode ter algum sintoma relacionado, né? Então vamos supor que a gente consumiu isso num restaurante, mais pessoas tenham consumido e aí a gente tem esse surto que a gente fala de doença transmitida por alimento. E para vocês terem uma noção, a gente já considera como surto quando mais de 2 pessoas apresentarem sintomas, né? Parece pouquíssimo, então assim, se 2 pessoas já tiverem os mesmos sintomas, já é declarado, já é notificado aos órgãos fiscais como um surto de doença transmitida por alimento. E aí o que acontece? Quando tem esses surtos, imediatamente a vigilância vai ao estabelecimento e aí ela faz uma vistoria para inspecionar as condições de higiene num todo e fazem coletas de amostras de alimentos que ainda vão estar ali disponível para então investigar. Essas amostras elas são encaminhadas para um laboratório que vai fazer análise e vai determinar se tem a presença ou não de bactérias, no caso da salmonela, vamos supor o exemplo que a gente vem trazendo, ou pode ter presença de outras bactérias. Então, até o momento em que esse laudo ele é recebido pela vigilância, esse estabelecimento ele fica interditado, ele não pode funcionar, ele fica com as atividades então que a gente diz suspensas. E aí somente após o laudo, que dependendo do que tiver presente ali, o estabelecimento pode voltar a funcionar ou não. É muito comum depois de uma interdição, o estabelecimento precisar apresentar um plano de ação em que ele vai precisar propor ações de corrigir e de prevenir vários problemas relacionados à questão de segurança dos alimentos. Então é um ponto que a gente consegue evitar se a gente tem o conhecimento, e esse é o nosso objetivo aqui, é trazer informações para que você realmente consiga trabalhar sem medo da fiscalização sanitária e também conseguir garantir a segurança do seu cliente, porque no momento que um estabelecimento de alimentos ele é interditado pelos órgãos fiscais, ele não passa mais a ser bem visto, ele perde clientes. E a tendência daqui a pouco é que ele não consiga retomar as atividades, porque muitas vezes tem um custo tão significativo também para regularizar algumas coisas, algumas questões estruturais que ele não consegue voltar a funcionar. Então o foco é trabalhar com prevenção, é a gente ter conhecimento das medidas, é a gente focar na prevenção desses riscos e sim conseguir trabalhar de forma segura e que a gente não vai afetar a saúde do nosso cliente, tá? Esse é o objetivo principal. E consequentemente a gente tendo essa estrutura melhor de funcionamento do negócio, a gente vai ter resultados melhores
e, consequentemente, redução de desperdícios também, tá? Sobre ovos, o que mais a gente tem de orientação? Ovo frito, né? Muitas vezes a gente também encontra aí nos buffets de autosserviço dos restaurantes, e aí tem aquelas pessoas que pedem o ovo com a gema bem molinha, né? Que gostam daquela gema naquela condição ali, e quando a gema tá molinha, eu vou dizer para vocês que a gente tem uma grande chance de ter daqui a pouco a salmonela ali, porque a gente não submeteu a temperatura elevada à fritura daquele ovo, né? A temperatura que a gente teria que ter submetido. Então, o ideal é o ovo frito, ele precisa estar assim com a gema dura, porque senão a gente tem sim o risco de ter a presença da salmonela ali e fazer mal para a saúde do nosso cliente. Uma dica bem legal é que hoje no mercado tem ovo pasteurizado, tem ovo desidratado, então são ovos que têm recebido um processo, né, de industrialização, tem recebido um processo térmico que eliminou possivelmente a presença da salmonela, e aí tu consegue usar esses ovos no preparo então do seu estabelecimento. É bem legal porque assim a gente consegue também até otimizar espaços muitas vezes, porque quando a gente compra ovos em bandejas, especialmente às vezes em restaurantes que tem pouco espaço físico, né, a gente não consegue organizar esses ovos. Então é legal porque quando a gente compra um ovo em pó, né, que é o ovo desidratado que a gente fala, ele vem em um sachê, ele vem às vezes em potinhos também, então a gente consegue otimizar, né, melhor os espaços também e consegue fazer um aproveitamento melhor, até porque o ovo em pó desidratado ele tem uma validade bem significativa, então tudo isso dá condições para a gente também reduzir desperdício e otimizar os processos. Tem o ovo líquido, que eu comentei aqui para vocês, então também é uma opção que tem no mercado. Ele vem normalmente em frascos, né? Só que aí ele tem uma validade bem menor, né? Dependendo do fornecedor, ele tem validade de 24, acho que até 48 horas, alguma coisa nesse sentido. Então tu também tem que ter um volume maior de produtos, né, que vão envolver o ovo na composição para que seja viável. Então cada caso é um caso e a gente precisa analisar isso de forma particular. Bom, a gente focou então em carnes, em lácteos, focamos também na parte de frutas e verduras, focamos em ovos. Esses são os principais, que eu digo, são os quatro produtos principais que a gente tem que ter um cuidado significativo para evitar a contaminação dos alimentos, para a gente também conseguir ter melhores resultados no nosso negócio, reduzir perdas. Então são vários itens que estão envolvidos em cada um desses produtos que a gente pode focar para ter melhores resultados. Então, ainda para complementar a questão dos ovos ali, me lembrei agora, eu gostaria de comentar com vocês que quando a gente usa o ovo mesmo, né, in natura ali, o ovo que vem na casca, enfim, quando ele apresentar sujidades externas, é muito importante que a gente faça uma lavagem desse ovo para que aquela casca ela acaba não sendo um meio de contaminação cruzada, né? Aquela casca vai para uma área de processamento e pode levar contaminação para aquela área que tu estiveres manipulando. Então é importante que numa área de pré-lavagem, numa área de pré-preparo de alimentos, a gente já faça esse processo de lavagem externa dos ovos para que a gente consiga eliminar a presença de sujidades que são provenientes, que vêm da rua ou até muitas vezes sujidades dos próprios ovos ali e tudo mais, tá? Bom, mas assim, a princípio seriam essas dicas que eu teria para trazer hoje aqui para vocês. A gente vai em demais lives falar um pouco mais específico sobre alguns produtos também, mas esses são os pontos principais.
Então, eles são pontos que podem ser aplicados tanto para restaurante que tem um volume maior de produção, que recebe alimentos de fornecedores diferentes, que são entregues no estabelecimento, como também são dicas super importantes para aplicar naqueles pequenos negócios, né? E tanto é que a legislação, ela é a mesma. A legislação sanitária que determina tudo isso que eu trouxe hoje aqui para vocês, ela é a mesma. Seja para um restaurante que produz um volume de 300 refeições dias, né, por exemplo, ou seja para um restaurante que daqui a pouco atende um público dia de 50 pessoas. Então a lei, ela é a mesma. O risco que tem de tu fornecer um alimento que não seja seguro para o cliente é o mesmo. De ser num lugar que produz para 300 ou que produz para 50 pessoas, é o mesmo. Então, assim, tudo parte da conscientização, né, dos proprietários, dos responsáveis legais, dos estabelecimentos, no caso dos restaurantes, focarem nessas ações, focarem nesses cuidados, porque às vezes a gente não dá a devida importância a tudo isso e aí a gente tem um problema. A gente acaba tendo um resultado negativo em que põe a saúde do nosso negócio em risco, né? Não só põe a saúde do consumidor em risco, mas a gente está pondo a saúde do nosso negócio em risco, porque no momento que a gente sofre uma autuação, uma interdição, por mais que seja ela parcial, vamos supor que por um momento a gente vai ser interditado, depois a gente vai ser liberado, a gente talvez leva consequências dessa situação por bastante tempo, né? E daqui a pouco são coisas que ficam na mente do cliente também e acabam não saindo, e são condições desagradáveis, né, e que dificultam a nossa retomada no mercado de serviço de alimentação. Então o foco principal sempre vai ser a gente ter uma atenção com as ações preventivas. E a gente focando nesses 4 alimentos, nesses 4 tipos de alimentos que eu trouxe hoje aqui para vocês, a gente consegue já ter uma garantia bem significativa dos nossos resultados e da oferta de um alimento seguro, porque consequentemente um alimento seguro, ele vai ser um alimento que vai ter qualidade, ele vai ser um alimento que vai ter um sabor melhor, ele não vai trazer nenhum risco para o consumidor e a gente consegue ter melhores resultados no nosso negócio. Bom, pessoal, a princípio as nossas informações para hoje seriam essas. Se alguém tiver dúvida, pode mandar aqui nos comentários que eu vou retornar para vocês, para poder esclarecer. A gente tem um link hoje, então, que a gente vai deixar disponível aqui nos comentários. Cabe destacar, se alguém não conseguir acessar o link, ele vai estar disponibilizado também na nossa bio, lá no Instagram. Entra aqui no Instagram, na nossa bio, então a gente consegue... Bom, acho que a nossa equipe disse aqui que não está conseguindo disponibilizar o link, mas não tem problema, a gente vai estar se organizando para disponibilizar o link lá na bio, então vocês podem entrar lá e baixar esse e-book gratuito para vocês conseguirem conduzir melhores as rotinas e reduzir desperdícios no seu estabelecimento, né, no seu restaurante também. E caso tenham dificuldade no acesso do link da bio, a gente vai estar aqui conversando com vocês para passar maiores informações. Bom, pessoal, então seria isso. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que eu possa ter ajudado no esclarecimento de dúvidas, também na questão de daqui a pouco ver novas oportunidades, aplicar novos processos no estabelecimento de vocês, ver outras maneiras de receber mercadorias, de fazer o processamento de produtos, tá certo? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, podemos aproveitar um pouquinho o nosso tempo aqui para trocar uma ideia ainda. Eu gostaria de destacar também que a gente vai ter lives, então, todas as quartas-feiras, todas as sextas-feiras pela manhã, a princípio às 9 horas da manhã. Gostaria muito que vocês também deixassem aqui daqui a pouco a opinião de vocês, o melhor horário para que a gente possa fazer, que vocês
consigam acompanhar mais tranquilamente, para poder aproveitar melhor as informações, né? Então, se tiver alguma sugestão sobre horários, pode nos deixar no direct, pode deixar aqui nos comentários, que a gente vai estar analisando as possibilidades para que realmente a gente consiga atender melhor vocês, né, dentro das expectativas, e que conseguimos fazer de uma forma bem clara e fácil, então, para todos terem acesso. Os vídeos também eles vão ficar gravados no nosso link da bio. Vocês podem entrar lá que vocês vão ter acesso à nossa página do Facebook, vão ter acesso à nossa página do YouTube, então vocês conseguem assistir todos os vídeos. Lá eu tenho vários vídeos que eu já tenho falado sobre o processo de alimentos, a parte de conservação, a parte de validade, enfim, tem várias dicas importantes. Falo muito sobre a questão de trabalhar sem medo de fiscalização, o que a gente precisa fazer, parte de estruturas, enfim, a gente sempre vai estar trazendo aqui para vocês novas informações, novas alternativas para que vocês realmente consigam aplicar isso no restaurante de vocês. Então todos os vídeos eles estão gravados, vocês podem nos acompanhar, entrem nas nossas páginas, lá no YouTube, podem se inscrever, aliás, se inscrevam, né? E ativem o sininho lá para vocês também receber sempre as novas notificações, né, de novos vídeos e de vídeos que a gente tiver daqui a pouco online também. Então, a princípio é isso, pessoal. Eu desejo para vocês um ótimo dia e que vocês deem uma analisada no que a gente tem conversado sobre hoje e passam daqui a pouco a aplicar no estabelecimento de vocês, para que realmente vocês consigam trabalhar de forma mais tranquila, terem melhores resultados e, claro, acima de tudo, a gente garantir que o nosso cliente vai estar satisfeito, que ele vai retornar para o nosso estabelecimento e também automaticamente ele vai divulgar, né, o nosso bom atendimento, nossos bons resultados, para que cada vez você consiga ter mais clientes com melhores resultados, tá bom? Pessoal, seria isso? Alguém quer comentar alguma coisa para nós concluirmos? Bom, pessoal, então eu vou lá. Um abraço para vocês. Eu espero vocês nas próximas lives e também gostaria de uma sugestão daqui a pouco de assuntos mais específicos que vocês querem que eu traga aqui para vocês. Podem me mandar um direct de algo específico que vocês queiram que a gente converse, que a gente vai estar trazendo aqui informações para vocês. Um abraço e até mais. Obrigada!